Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar sua empresa e seus projetos. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Começa agora o JBR News desta terça-feira, dia 30 de novembro, direto de Brasília, que, aliás, hoje é feriado, mas um feriado local na cidade, já que o Brasil inteiro está funcionando, em especial a política nacional, que não dá trégua, nem dá folga em pleno feriado na capital federal. Afinal de contas, iniciamos esse conteúdo já falando da notícia que há muito se esperava, mas que foi concretizada nesta manhã de terça-feira em Brasília, que é a filiação do presidente da República, Jair Bolsonaro, no partido onde irá disputar a reeleição. Ainda que ele não tenha falado disso na cerimônia no Partido Liberal, que é o PL de Valdemar Costa Neto, e entre outros ilustres, diremos assim, do Centrão, ou da ala que compõe os partidos de centro, entre eles também o PP, o Progressistas, o Republicanos, que, aliás, estavam todos nessa cerimônia, onde não somente o presidente da República se filiou, mas também o seu filho, Eduardo Bolsonaro. E dentro desta nova filiação, o presidente deixou claro, pelo menos não diretamente ele falando, mas os que estavam ao seu redor, que o grande oponente ou opositor não é Lula para essas eleições, e sim Sérgio Moro. Isso porque as críticas e os ataques em algumas falas durante a cerimônia foram evidenciadas com relação a Moro. Moro hoje é o que preocupa a candidatura do presidente Jair Bolsonaro, já que é o eleitorado que Moro trabalha hoje que pode ser tirado do presidente da República, já que trabalham o mesmo espectro do eleitorado brasileiro, que é o chamado eleitorado de direita, entre eles aqueles que estão desiludidos com o presidente da República e que não vão votar de forma alguma nos partidos de esquerda. É este o público que mira Moro, e hoje, com a filiação do presidente da República, Jair Bolsonaro, ficou claro e evidente que o inimigo da campanha, pelo menos do presidente da República, é o seu ex-ministro da Justiça, ou o famoso juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, que agora concorre pelo partido Podemos, lembrando que o Podemos é um partido que teve na última eleição, contra o próprio Jair Bolsonaro, o senador pelo Paraná, Álvaro Dias. E hoje, numa terça-feira, aqui em Brasília, lembrando também sempre a você que este conteúdo feito pelo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília está sempre disponível, não somente no site do Jornal de Brasília do Imagem e Credibilidade, mas também no portal R7 e no ICTV, que é o nosso canal no YouTube, para que você fique sempre bem informado. Mas dentro do assunto do dia, porque esse é apenas um desta terça-feira, feriado em Brasília, o outro é a votação da PEC dos precatórios, ou da proposta de emenda constitucional que estabelece o pagamento determinado pela Justiça dos precatórios, que nada mais são do que dívidas contraídas pelo governo e que tem que ser uma hora saudadas. Mas o governo está tentando dar um jeitinho de atrasar um pouco esse pagamento, ou parcelar, como a gente brinca, estilo Casas Bahia, sem poder ver quando vai terminar. Mas o Senado Federal, que analisa o assunto e hoje está justamente na Comissão de Constituição e Justiça para ser votado o relatório, definiu novas modificações. São 7 novidades, entre elas, inclusive, ampliar ainda mais, aliás, como tínhamos dito há um tempo atrás, ampliar ainda mais o furo ou rasgo
no teto de gastos do governo federal, que é o nosso dinheiro. Lembrando que o governo é feito dos impostos, da geração de riqueza produzida por nós que trabalhamos no país. Diante disso, é óbvio que o presidente da República está com as atenções voltadas ao Senado Federal. Afinal de contas, a PEC dos precatórios, ela não define apenas a questão dos precatórios, ela define também o Auxílio Brasil. Famoso programa social que vem em substituição ao Bolsa Família, e nessa substituição já prevê um aumento do ganho das famílias beneficiadas ou dos cidadãos que são listados neste benefício para um valor de R$ 400 ao mês. Esse é um valor significativo, levando-se em consideração que este programa vai ser turbinado em pleno ano eleitoral, no qual o presidente, que é quem comanda o programa eleitoral, aliás, o programa social, estará também no seu comando eleitoral, já que se imagina, não foi dito hoje, mas ele disputará a reeleição ao Palácio do Planalto, que é a cadeira que ocupa hoje na presidência da República. Então, os dois assuntos convergem. PEC dos precatórios no Senado, numa votação que deve se estender até o final do dia, podendo, inclusive, chegar ao plenário da Casa ainda nesta terça-feira, se houver um acordo de todas as lideranças, e aí sim começar a ser examinado já de imediato, mas também poderá ficar para amanhã ou até quinta-feira. O que acontece é que no Senado dá-se como certa, ainda que com essas 7 modificações que foram apresentadas ao relator na CCJ, dá-se como certa a votação, com uma aprovação do relatório já na sequência indo ao plenário. Aí é a dúvida se para iniciar a tramitação ainda hoje ou amanhã. Isso porque o Senado precisa passar por 2 votações qualificadas em sua casa e, como há modificações, o assunto originário da Câmara dos Deputados tem que retornar àquela casa para novas votações. E aí vocês já imaginam, né? O mercado está nervosíssimo. A bolsa caindo, o dólar subindo, e ainda tem novidades vindas de fora do Brasil, que ainda torna o mercado ainda mais preocupado. Junto com essa demora e o tamanho do rasgo no teto de gastos, deixa o mercado financeiro completamente enlouquecido. É isso que temos visto nessa terça-feira. E a convergência, de onde vem? Vem o mercado preocupado com as contas, o presidente da República, filiado a um partido do Centrão, e o Senado votando o chamado Auxílio Brasil, PEC dos precatórios, no qual o assunto que realmente interessa é a aprovação do excesso de dinheiro para ser gasto justamente no ano eleitoral. Os 3 assuntos convergem entre si e hoje, uma terça-feira, que a gente termina dizendo: a temporada Eleições 2022 está aberta. Afinal de contas, Auxílio Brasil visa outubro do próximo ano, filiação de Jair Bolsonaro visa outubro do próximo ano e, claro, como se não bastassem, as demais movimentações aqui na capital federal, sejam de parlamentares, seja do Planalto, do Palácio do Planalto, ou da esplanada dos ministérios como um todo, visam apenas um só caminho: as eleições 2022. E nós chegamos ao final deste comentário de hoje, essa análise que levamos a você diariamente, lembrando que amanhã quem estará aqui é Rodolfo Lago para a sua análise diária. E nós continuaremos acompanhando esse dia. Ainda não tem uma decisão fechada, como dissemos, com relação à PEC dos precatórios, mas tudo indica até este momento que ela será aprovada e seguirá para o plenário do Senado para iniciar as votações em primeiro turno. Já com relação à filiação do presidente, nenhuma novidade, que já não se esperava. Agora, simplesmente é saber quem comporá a chapa com o presidente, ou seja, quem será o seu vice-presidente nesta candidatura à reeleição. Ao que tudo indica, poderá ser o Partido Progressista ou até os Republicanos, que tem reclamado muito, que está sendo colocado um pouco de escanteio nessas negociações. Enfim, vamos acompanhar tudo e amanhã, obviamente, estamos de volta com Rodolfo Lago e eu, lembrando a vocês que este conteúdo está disponível no Imagem e Credibilidade, no Jornal de Brasília, no ICTV e também no portal R7. Muito obrigado pela sua presença e até amanhã. Um abraço.